Oi, pessoal, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre espontaneidade de uma reação. Essa aula é a frente B, módulo 4, da página 370. Bom, o que é uma espontaneidade, né? Espontaneidade de uma reação ocorre por si mesma. Não tem interferência nenhuma de força exterior, tá? Ela ocorre de forma espontânea. Sabe aquela foto que a gente tira espontaneamente, não fica boa? Às vezes, né? Então, uma reação ocorre espontaneamente, então sem força nenhuma. Então, para começar a exemplificar isso, por que o gelo derrete? Ela absorve ou libera energia? Para a gente saber, a gente faz um cálculo que é o cálculo da entalpia, tá? Então, aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha preta aqui, né? Melhor. Então, aqui, a gente tem as entalpias da água líquida e entalpia da água sólida, tá? Então, da água líquida é menos 286 kJ/mol. Da água sólida, a entalpia é menos 293 kJ/mol. Bom, olha só. Então, aqui eu tenho a reação da água, a água sólida, a água em gelo, transformando em água líquida, tá? Como que é o cálculo da entalpia? O cálculo da entalpia é a variação de entalpia, que é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Quem que é o produto? Meu produto é tudo que está do lado direito da setinha. E meu reagente é tudo que está do lado esquerdo. Então, aqui, ó, reagente e aqui, produto. Tá bom? Então, qual que é a entalpia do produto? Não é água líquida? Água líquida, qual que é o valor lá? Menos 286. Então, eu coloco aqui. Menos, entre parênteses, o valor da entalpia do reagente. Qual que é? Menos 293. Coloco aqui. Menos 286. Menos com menos dá positivo ou negativo? Aqui dá positivo, certo? Então, mais 293, porque isso aqui é como se fosse uma multiplicação entre os sinais, tá? Mas então, ó, menos com menos dá mais, então, mais 293 com menos 286, vai dar 7, tá bom? Ah, e o sinal? O sinal conserva o sinal do maior. Quem que é o maior? 286 ou 293? 293, certo? Então, eu conservo o sinal do maior. Tá, isso aqui, ó, esse sinal já vai me dizer alguma coisa. Lembra que eu expliquei, ainda nas aulas presenciais, que positivo absorve calor, seria endotérmico, e negativo é exotérmico, libera calor. Então, olha só, aqui eu tenho sinal positivo, isso significa que absorve energia, tá? Energia ou calor. Então, significa que o gelo vai derreter porque ele vai absorver energia para poder derreter. Bom? E quais são os fatores que vai afetar na espontaneidade? Que pode afetar, né? Seria a temperatura e a entropia. Então, a entropia, ela vai estudar o nível de desordem da reação, tá? Conforme, assim, o gelo, as moléculas do gelo estão todas juntinhas, porque tá um sólido, certo? Então, as moléculas estão uma grudadinha com a outra. Então,
tá toda organizada. Conforme vai derretendo o gelo, as moléculas vão se soltando uma das outras, tá? E aí vai ocorrendo uma desordem. Quando chega no estado gasoso, as moléculas estão todas separadas. O que acontece? Tá totalmente desordenada. Então, a entropia, ela é representada pelo S, tá? Então, aí a gente tem a variação de entropia dentro da reação, que vai estudar o nível de desordem, tá? E qual que é, né? Não é quais. Aí o nível de desordem, como que é? Bom, o sólido, como eu falei, as moléculas estão todas juntinhas. Então, a entropia do sólido é menor que a do líquido. E a do líquido é menor que a do gasoso. Então, no sólido, as moléculas estão todas juntinhas, bem grudadinhas uma na outra, né? Pensa no gelo. O gelo tá lá. O cubinho de gelo tá toda bonitinha, porque as moléculas estão uma grudada na outra. Conforme ela vai passando para o estado líquido, as moléculas vão se soltando. Elas vão perdendo essas ligações umas com as outras. E aí, passando para o gasoso, vão estar mais separadas, vão estar uma longe da outra. Então, o nível de desordem, né, do estado gasoso é muito maior que a do líquido, que a do sólido, tá bom? Então, pessoal, a espontaneidade de uma reação, ela é estudada através de uma energia que é a energia livre de Gibbs, tá? Gibbs foi um teórico que estudou como se pode ver uma espontaneidade, como você pode deduzir uma espontaneidade através de uma reação. Então, a reação de energia livre de Gibbs é o quê? É essa daqui, ó, delta G, que significa variação de energia livre de Gibbs, G significa Gibbs, né? Igual a variação de entalpia menos a temperatura vezes a variação de entropia, tá? Esses números de entalpia, entropia, temperatura também, o exercício dá, tá? Não se preocupem em ficar calculando números aí que é tabelado já, tá bom? Bom, se esse resultado aqui, né, de ΔH menos temperatura vezes a variação de entropia der menor que zero, tá? Vai ser menos 1, menos 2, menos 3, se for negativo, a espontaneidade vai ocorrer, tá? Isso significa, se a energia de Gibbs for negativa, vai ser espontânea. Agora, ao contrário, se a energia de Gibbs for maior, tá vendo que fica com 7 aqui, ó? Pra quem confunde ainda esses sinais, se eu colocar um tracinho aqui, ó, fica 7. Se eu colocar um tracinho aqui, ó, deixa eu virar a caneta, fica 4. Então, 4 é menor que 7. Então, aqui é o sinalzinho de menor. E aqui o sinalzinho de maior. Então, se o ΔG, né, se a energia se a energia livre de Gibbs for maior que zero, a reação não é espontânea. Ou seja, se o ΔG for positivo, tá, a reação não vai ser espontânea. É assim que a gente vê se a energia é espontânea ou não. Se a gente fazer o cálculo, der positivo, é porque não é espontâneo. Se der negativo, é porque é espontâneo. Bom, aqui é mais para exemplificar a tabelinha que vocês têm na apostila, nesse módulo 4, tá? Que é um exemplo assim, se eu aumentar a entropia, eu diminuo a energia de Gibbs, porque a entropia é inversamente proporcional à energia de Gibbs, né? Se aumenta a entropia, eu diminuo a energia de Gibbs. Então, significa que não que é espontâneo, né? Porque vai cair aqui.
Se aumentar aqui a entalpia, vai ser diretamente proporcional à energia de Gibbs. Se aumenta a entalpia, eu vou aumentar a energia de Gibbs. Significa que é positivo. Aí, na apostila de vocês tem a tabelinha, depois vocês dão uma olhada. Não é assim tão cobrado, porque vocês vão trabalhar com números aí, né? Então, isso vocês não tem que se preocupar muito, mas é importante dar uma olhada para vocês entenderem, né? Se aumentar aqui, posso diminuir lá, né? Aumentar a temperatura também, porque a temperatura também é um fator que influencia, né? Então, aqui, pessoal, para exemplificar com valores, né? Essa energia de Gibbs, eu tenho aqui esse exemplo. A evaporação da água a 25 graus Celsius é um processo espontâneo. Então, aqui eu tenho uma reação entre água líquida formando água gasosa, tá? Esse Gzinho aqui significa que é gasoso e o L líquido, tá bom? Então, o que acontece? Para eu fazer o cálculo da variação de Gibbs, né, da energia de Gibbs, o que eu preciso? Eu preciso de entalpia, temperatura e entropia. Esses dados o exercício dá. Então, aqui do lado tem todos os dados, olha. Então, aqui, ó, eu tenho entalpia da água líquida, que é menos 286 kJ/mol. A entropia da água líquida também, que é mais 70 calorias Kelvin-mol. A entalpia da água gasosa, que é menos 242, e a entropia da água gasosa, mais 188. Bom, então, primeiro, eu preciso fazer a entalpia da reação inteira, né? Eu preciso fazer da reação inteira. Como que eu faço? Então, ΔH, como que é? A variação de entalpia é o quê? É a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, aqui a gente coloca os valores, certo? Então, a entalpia do produto é o quê? Menos 242, que a entalpia do produto é a água gasosa. Ponho aqui. Menos, que é da formulinha, entre parênteses, o valor da entalpia do reagente, que é menos 286. Esse cálculo aqui dá mais 44 kJ/mol. E a variação de entropia, a mesma coisa. Entropia do produto menos entropia dos reagentes. Então, a entropia do produto é o quê? Mais 188, olha lá. O produto é a água gasosa. Menos a entropia do reagente, que é minha água líquida, olha só. Que é mais 70. Foi dado lá no exercício. Essa conta aqui, né, a entropia da reação vai dar mais 118 Joule/mol. Bom, então vamos aplicar esses valores na fórmula da energia de Gibbs, que é ΔG igual, então eu não coloquei aqui, mas é ΔG igual ΔH menos T vezes ΔS, tá bom? Então, aqui, ó, ΔG é igual ΔH. ΔH deu quanto? Mais 44. Só que aqui tá kJ/mol. E a entropia deu Joule/mol. Então, eu preciso transformar para joule esse kJ aqui. Ou transformar esse joule para kJ. Então, quanto vale o quilo, né? Vale 1000, certo? Então, vou fazer 1000 vezes 44, que vai dar 44.000. Menos a temperatura. Temperatura quanto é? 25 graus Celsius. Tem que passar para Kelvin. Passar para Kelvin, como que é? 273 mais 25, que dá 298. Então, 298 vezes 118, que é o valor da entropia. Fazendo esse cálculo aqui,
o resultado do ΔG, que é a energia de Gibbs, é igual mais 8.836 Joule/mol. Bom, se deu positivo, isso significa que não é espontâneo, ou seja, ela absorve energia, tá bom? Se ela absorve energia, não é espontâneo. Se deu positivo, não é espontâneo, tá bom? Pelo contrário, se ele der negativo, aí sim vai significar uma reação espontânea, tá bom? Então é isso, pessoal, é isso que eu queria dizer nessa aula de espontaneidade de uma reação e até a próxima aula.